Esse é o nosso programa Nossa Escola Dominical. Quero dar boas-vindas a todo você, animar seu coração, sua alma. Que bom podemos ter a comunicação, a TV Boas Novas, para poder falar um pouco da Bíblia. Aqui nós estudamos a Bíblia com auxílio da revista, mas antes de qualquer coisa eu quero incentivar você e desde já declarar que essa aula vai ser uma aula exponencial, extraordinária, que Deus possa usar a sua vida professor e a sua vida aluno para inspirar muita gente. Lembre-se que você é o vetor da sua classe. Então busque de Deus, busque graça, sabedoria, se prepare. Nós temos aqui algumas ferramentas que o PEC disponibiliza para ajudar a sua aula, cooperar com você. A minha vontade era trazer todos os professores do Brasil, colocar aqui dentro desse estúdio e nós descobriríamos muitos tesouros daquilo que Deus tem feito ao redor da nação. Quero te convidar também a acessar os nossos canais de mídia, tá bom? Nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook, temos lá todos os slides, auxílios para lhe ajudar nessa classe, inclusive a aula toda no contexto de igreja. Todo domingo pela manhã, aqui no Templo Central da Assembleia de Deus em Belém, nós temos o culto da família com escola dominical. Uma celebração com toda a família, onde essa lição ela é ministrada no contexto de igreja. Então, para auxiliar, para somar com aquilo que você já tem feito, se quiser, acesse lá, confira o que tem acontecido e eu tenho certeza que vai edificar e vai abençoar a sua vida. Nós estamos estudando nesse trimestre a revista sobre o livro de Timóteo e Tito. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, servos de Deus, servos da igreja, as epístolas pastorais. E tem sido um estudo maravilhoso. Esse aqui é a nossa revista de adultos, tá bom? Eu estou aqui com a revista de aluno na minha mão e nós temos também o conteúdo que é apresentado para jovens e adolescentes, está aqui na minha mão, mesma temática. A visão que Deus colocou no coração da nossa igreja, do nosso pastor, é que toda a família possa estudar o tema. Após o expediente da igreja, você possa sentar na mesa da sala de jantar e estudar juntamente com toda a sua família. E para mim a cereja do bolo, que é o nosso roteiro para células missionárias, ou seja, nos pequenos grupos, células da igreja, também nós temos a facilitação com o tema exato, quebra-gelo, todas as dinâmicas, texto, tudo aquilo que nós já estudamos no domingo pela manhã. Então, quero te convidar a tomar mão de todo esse material e edificar e abençoar a vida de toda a igreja. Então vamos para a Bíblia? Hoje nós estudaremos aqui no nosso escola dominical 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos olhar um pouquinho sobre toda escritura, ela é inspirada por Deus. Nosso texto-áureo se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que diz: "Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis." Outra versão vai dizer: "Nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos." O livro de 1 Timóteo e 2 Timóteo, ele está recheado daquelas frases que nós conhecemos como frases de efeito. Tem muita coisa. É um dos livros, se não o livro, a carta mais direta que Paulo escreveu, dizendo faça isso, não faça isso. Então, nós vimos agora o capítulo 2, muita coisa, o capítulo 3 e o capítulo 4. E antes de entrar, eu não quero aqui ser enfadonho, cansativo, mas vale a pena lembrar que essa é a última carta que Paulo escreve. Daqui a pouco, semana que vem, nós vamos olhar o capítulo 4, nós vamos ver as últimas palavras do último capítulo, da última epístola, escrita pelo maior plantador de igrejas da época neotestamentária. Paulo, um grande discipulador, um grande pastor, um grande missionário, fez uma obra fantástica. Eu acho que não só a obra que ele fez, mas a obra que Deus fez na vida dele. De perseguidor da igreja, agora ele passou a ser um dos maiores implantadores da igreja e agora Paulo está nos seus últimos dias. No capítulo 4, ele vai dizer: daqui a pouco a minha vida ela vai ser derramada, o cálice vai ser derramado, assim como a gente derrama a água que existe num copo, e ele vai falar um pouquinho disso, e nessas últimas horas ele deixa esses conselhos para a vida de Timóteo. Eu quero ler com você rapidamente o que está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, vou ler até o versículo 9, porque nosso estudo é o estudo da Bíblia. Hoje eu quero com você, aqui no nosso estúdio, olhar um pouco do ponto de número 1 da nossa revista, a maldade do homem, tempos difíceis, características do mal, manifestação da maldade. Quero olhar também um pouquinho do ponto de número 2, a fidelidade do apóstolo Paulo. E o ponto de número 3, toda a escritura é inspirada. Esse nós vamos lá para o templo central. Vamos ler e vamos a estudar um pouco no ambiente de igreja. Mas eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3. Quero ler do versículo 1 até o versículo de número 9. "Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes,
blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres da carne do que de Deus. Tendo forma de piedade, todavia, negando-lhes o poder, foge da presença destes. Versículo 6. Pois entre eles se encontram os que se penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado e conduzi-las a várias paixões. Aqui mais para frente, no versículo 10, olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento de fé, longanimidade, amor e perseverança. As minhas perseguições, ele fala no versículo 11, e versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Então, esse vai ser um pouco do nosso estudo hoje. Então, quero convidar você a rapidamente olhar comigo esse ponto de número 1 aqui, tá bom? Que nós temos a maldade do homem e nós abrimos aí com 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Sabe, porém, isso nesses últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo é que nós estamos literalmente nos últimos dias, nos dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus. E Paulo aqui apresenta para Timóteo 25 indicadores. Nós estamos na página de número 59 da nossa revista. Ele apresenta 25 indicadores que mostram de que os dias serão difíceis e de que nós estamos também nos últimos dias que antecedem a segunda vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja. Esses indicadores aqui, a revista faz um trabalho fantástico na página 59 de separar eles em 4 categorias. Nós estamos no ponto 2, tá bom? No subtópico 2 do ponto 1 da nossa revista, características do mal. Tempos difíceis, os últimos dias, que características nós temos que mostram que nós estamos? E aí ele vai falar aí, se você puder olhar, características em relação ao ser humano consigo mesmo. Está aí na página número 59. Depois ele fala de características quanto à moral do ser humano em relação ao próximo. Depois ele fala de características em relação a Deus, como, por exemplo, blasfemadores, zombadores de Deus, escarnecedores do próximo. E, por último, ponto número 4, características em relação à família, desobedientes aos pais, desafeiçoados do amor familiar. Eu faço uma pergunta e uma aplicação para você. Dê uma olhadinha depois, está aí, o versículo 3 e o versículo 4 e o versículo 5. 25 características que mostram que os dias são difíceis e que nós estamos nos últimos tempos. Se pergunte se hoje a gente nota isso no nosso ambiente social. No nosso contexto, não só de comunidade, mas também dentro do nosso contexto de igreja. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele fala isso de maneira tão séria, e aqui existe um enfoque que eu quero deixar ao seu coração, que é o enfoque da proximidade da vinda do Senhor Jesus. No capítulo 4, olha como é que ele abre o próximo capítulo, nós vamos estudar ele semana que vem. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Ele está dizendo, eu te exorto, eu te chamo a ter atenção a isso perante Deus e perante Cristo Jesus. E olha como ele apresenta Jesus. O Jesus que há de julgar vivos e mortos. Ele está dizendo, o Jesus que virá o quê? Para julgar todos os homens, porque a vinda dele se aproxima. Então ele apresenta aqui que serão tempos difíceis, os últimos tempos, há 2000 anos atrás, ele declarou isso. Ele cita as características do mal, mas não apenas as características do mal, mas a manifestação dessa maldade. Dê uma olhadinha novamente quantas características aqui, está na página 59. Ele vai falar, por exemplo, características em relação ao ser humano consigo mesmo. Egoístas. Existe egoísmo hoje? Não precisa responder em voz alta. Jactanciosos, mais para frente, arrogantes. O que é a arrogância? É a mania de grandeza, além daquilo que a pessoa realmente é. Será que a gente tem hoje gente arrogante? É só você ligar as mídias sociais que a gente vai ver isso acontecendo o tempo todo. São sinais, características, manifestação do que acontece. Gente que não terá domínio próprio. Eu estou aí na primeira coluna da página 59. Será que a gente vê isso acontecendo nos dias de hoje? Paulo está deixando aqui para Timóteo alguns sinais. Nós vamos sair para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco voltamos com o ponto de número 2 da nossa revista, da nossa lição 10, tá bom? Não sai daí não, nos encontramos já já.